Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Voltamos a discutir tomografia de impedância elétrica. O último salto da evolução em termos de saúde, em termos de tratamento, em termos de diagnóstico de doenças pulmonares. Eu costumo dizer que hoje a evolução, na realidade, são pequenas revoluções no tempo. Então, isso é fantástico. Mas me desculpe eu estar confundindo a tomografia de impedância elétrica, Sim. porque em cardiologia tem a tomografia de coerência óptica, que a gente está vendo coronária agora com isso. Sim. Então, fica na minha cabeça a tomografia de coerência óptica, que o pessoal usa também no olho. Sim. A tomografia de impedância elétrica é fantástico. Então, eu queria fazer uma pergunta para ti. A grande preocupação conosco, com médicos, eu tenho muitos pacientes com 80, 90, a minha paciente mais velha vai fazer amanhã, eu acho, 100 anos. Tá? Ainda me reconhece, sem Alzheimer. E provavelmente vai viver bem mais que isso. Então, hoje, todos os pacientes... Mas esses pacientes, de vez em quando, pegam uma pneumonia, pegam uma quebra uma perna e fica no hospital. Sim. Fica no hospital e quando alguém diz, vai para a UTI, o meu paciente idoso é uma preocupação enorme. E quando ele vai para a UTI tem que ser entubado, aí tu já começa a achar que ele não vai sair mais. Tá? Já tem que ter um pouquinho de todos os medicamentos e um teco não, intercessão divina. Então, vamos fazer uma pergunta para ti. Em que, apesar de tudo que você já falou, de segundo a segundo, mas em que a tomografia de impedância elétrica, ela vai me ajudar nesse paciente? Professor, as grandes complicações que nós temos hoje, não somente com os idosos, mas também com outros pacientes, que estão relacionadas à ventilação mecânica, à respiração artificial, elas são inúmeras. E nós não conseguimos monitorá-las adequadamente. Só por um exemplo, nós temos hoje o principal marcador, que é um termo técnico que chamamos de drive pressure. O drive pressure hoje é considerado o principal marcador de complicações e de mortalidade em pacientes que estejam em ventilação mecânica, na respiração artificial. Correto. Isso vale para os idosos. Com a monitorização adequada desses dados, nós conseguimos diminuir o tempo de internação, como já foi dito. Pense no idoso que está já com toda essa fragilidade pela própria idade e agora pegou uma pneumonia, algum outro tipo de comprometimento que foi para a ventilação mecânica, está na UTI. Se eu consigo uma monitorização muito mais precisa, muito mais adequada, eu consigo diminuir o tempo de internação dele. Com isso, as complicações que ele vai ter dentro da UTI, dentro do âmbito hospitalar, elas também são diminuídas. Então, nós conseguimos tirar esses pacientes com muito mais tranquilidade, esses pacientes muito mais segurança, porque eu consigo agora visualizar o que eu preciso fazer. Então, eu diminuo as complicações da internação desse paciente. Os outras, a pneumonia, a tuberculose, as outras situações, elas vão ser tratadas de forma como hoje já são. Com a monitorização em tempo real, eu consigo diminuir as complicações porque eu consigo monitorar adequadamente e tomar a conduta precisa. Essa conduta precisa em menos tempo, que é fantástico. Isso mesmo. Eu sou aqui em Belém um dos representantes clínicos e acadêmicos do Albert Einstein. E eu estava no Einstein há um tempo atrás e eles haviam comentado isso, por isso que eu te perguntei, que após aquele acidente da Chapecoense, né, um dos sobreviventes, que estava grave lá, a equipe do Einstein foi para lá e justamente ele usou a tomografia de impedância elétrica. Isso mesmo. Lá na Colômbia. Isso mesmo. Ninguém conhecia e eu ouvi os comentários dos médicos no Einstein que até por causa disso o tempo de internação dele, eu não lembro o nome dele, deve ter sido um desses que jogou contra o Barcelona, mas eu não lembro. Mas
foi um dos sobreviventes e recuperou. Que hospitais no Brasil já usam a tomografia de impedância elétrica? No Brasil, os grandes centros de referência, principalmente São Paulo, nós temos o próprio Albert Einstein, que possui alguns, o hospital, o Sírio-Libanês, alguns hospitais mais interioranos também já fazem uso, Rio de Janeiro, Porto Alegre, nós em Belém. Nós temos em Belém? Nós temos em Belém. Temos no serviço público e privado? Nós temos já alguns, já aquisição no serviço público e também já no serviço privado. Trabalhando ou por aquisição própria, compra e venda, ou por aluguel. Ah, vocês alugam, a empresa aluga. A empresa faz o aluguel. Quando a equipe multidisciplinar dentro do hospital vê a necessidade do uso deste equipamento, que já conhece, nós já fizemos um trabalho de base, nos chama para fazer uma avaliação, nós conversamos sobre a situação, se é propício fazer o uso ou não, e a partir daí a família assume os custos do equipamento. Os planos de saúde ainda não pagam? Os planos de saúde, alguns já pagam. Em Belém, ainda não temos plano de saúde pagando. E o SUS? O SUS, nós já temos no SUS a tabela Simpro e a Brasíndice, que são as que elas regem os insumos que devem ser, que podem ser pagos. Elas também já possuem o código para fazer a cobrança. Então, teoricamente, no SUS existe? Teoricamente, existe, nós já temos como fazer. Nós temos os códigos tanto dos planos de saúde, quanto para privados, quanto do SUS. Só que ainda há uma certa resistência nos planos de saúde. Rio de Janeiro, principalmente, São Paulo, nós já temos alguns planos que já começam a pagar agora. Porque isso é uma mega evolução, né? Sim, sim. Como eu falei. Uma perguntinha, é caro? Eu estou te perguntando, é caro? Porque uma tomografia custa... Uma ressonância, $800 mil. Sim. Um laboratório de hemodinâmica, $800 mil. Uma tomografia, $500 mil. Um eletrocardiógrafo, $5 mil. Eu sempre digo que um eletrocardiógrafo é o preço de uma geladeira boa. Sim. Não pode ter no posto de saúde ar-condicionado e geladeira e não ter o eletrocardiógrafo, né? Mas quanto custa isso? Esse chega aí... $700, $800 mil ou é o preço de um Fusca ou de um bom carro? É o preço de um bom carro. O valor dele está bem abaixo de uma tomografia, Sim, de uma ressonância. Mas é, em média, o valor de um bom carro que nós tenhamos hoje. Então, qualquer hospital pode ter? Sim. Qualquer hoje, hospital sim. pode ter? Pode ter. Então, partindo de que aqui em Belém, quase todos os hospitais já têm laboratório de hemodinâmica, que já custou $1 milhão e $200 mil. Então, hoje está $800 mil. Todo mundo tem ressonância magnética, todo mundo tem tomografia, né? Sim. E, apesar de que os postos de saúde, alguns não têm eletrocardiógrafo. Isso me preocupa que só. Me preocupa porque toda dor no peito é igual a um eletrocardiograma. Toda dor no peito, toda dor no peito. A principal causa de dor no peito é paixão. Depois é saudade, mas essas coisas não matam ninguém. Então, a coisa mais importante é saber. Então, eu repito isso todo domingo, que é para ninguém esquecer que toda dor no peito é igual a um eletrocardiograma. Mas voltando ao assunto, é um sistema que pode ter em qualquer lugar. Isso né? mesmo. Pode ter. É descartável os eletrodos ou são contínuos? O equipamento em si é de alta durabilidade. Alta durabilidade. A cinta que nós utilizamos para colocar no tórax para adquirir as imagens, ela também é de longa permanência, então que nós chamamos de... Ela não é um insumo, ela é durável. Agora, existem dois elementos dele que, sim, são descartáveis, que é o adere. O adere é utilizado para fazer a fixação no tórax. Como se fosse o eletrodo do eletrocardiógrafo. Isso mesmo. Ele possui, inclusive, uma cola, um gel, igual ao do eletrodo do eletrocardiógrafo, para fazer a fixação no tórax do paciente. E o outro elemento, além do adere, é o sensor de fluxo, que vai me dar dados do que a gente chama por mecânica ventilatória, que são dados mais precisos para fazer a análise do paciente, de como é que está as condições clínicas do paciente. Minha penúltima pergunta. Com a tomografia de impedância elétrica, dá para eu diferenciar o funcionamento, a função isolada de cada pulmão ou não? De cada pulmão... Porque eu lembro que eu vi uma imagem do ar nos dois pulmões. Isso mesmo.
Então, se eu tenho a imagem de onde perfunde o ar em cada pulmão, eu posso saber qual deles está mais doente. É isso que eu queria perguntar. Isso mesmo. Como eu consigo, através dessa cinta, fazer análise dos 2 pulmões, eu consigo diferenciar do direito e do esquerdo, na região anterior ou posterior, como é que está o que a gente chama de distribuição regional ventilatória, inclusive a distribuição da perfusão nesse campo pulmonar. Correto. Existe também uma outra ferramenta que a gente chama de tela de Roche, que é regiões de interesse. Nessa tela, nós conseguimos ainda regionalizar um pouco mais em quadrantes, nós conseguimos regionalizar em camada, direita, esquerda, anterior e posterior. Então, eu consigo fazer mais precisamente a análise regional. Por mais que eu veja o todo, eu também consigo ver regional como é que está a dinâmica pulmonar. Isso também é fantástico. Sim. Uma perguntinha agora que não tem a ver com saúde. É técnica. Sim. A impedância é o quê? Por diferença de carga elétrica? É isso? A impedância, ela consiste num termo que significa dizer a resistência à passagem da corrente elétrica. Eu lembro das aulas de física no 2º grau. E aí? Toda matéria ela possui uma resistência à passagem da corrente elétrica como um todo. O nosso corpo não é diferente. O grande diferencial do pulmão, o que é? Em alguns momentos o ar há um preenchimento de ar e em alguns momentos há um esvaziamento, que a gente chama de inspiração e expiração. E isso funciona também para a perfusão, um pouco mais vascularizado, um pouco menos vascularizado. Principalmente quando eu tenho o shunt, quando eu tenho alguma complicação, como uma TEP, por exemplo, que é o tromboembolismo pulmonar. Eu identifico o tromboembolismo pulmonar? Ele me dá uma sugestão de tromboembolismo. Por não ser método diagnóstico, mas eu não posso lhe dizer que vai me dar o diagnóstico de TEP. Eu consigo diferenciar, dependendo de como é que está a situação clínica do paciente, da imagem que eu vejo. Fantástico. Tá? Rodrigo, a gente já está nos minutos finais. Sim. Quero que tu comente, faça o teu comentário final. Tudo bem. Bom, a tomografia por impedância elétrica, hoje o método de monitorização não invasivo, não radioativo, à beira do leito, vem trazer realmente, como o professor falou, uma revolução no que nós temos de monitorização desses pacientes críticos, desses pacientes que estejam com complicações pulmonares. Esse método já se faz em alguns centros em São Paulo, 23 estados do Brasil já fazem uso desta tecnologia e nós já conseguimos exportar para alguns países fora do Brasil. Alemanha, Chile, Peru, Espanha, dentre outros que já possuem. Hoje nós trabalhamos diretamente com esta tecnologia, trazendo benefício a todos aqueles que precisam. No Norte e Nordeste, você é o responsável pelo treinamento das pessoas, né? Sim, hoje, pela tomografia por impedância elétrica, eu que trabalho fazendo cursos, treinamentos, capacitação da impedância elétrica. Toda a região Norte e Nordeste. Puxa, Rodrigo, obrigado. Pessoal, mais um programa fantástico, esse aqui nosso hoje, sobre a evolução na monitorização da função pulmonar. Fantástico. Até a próxima semana e uma semana abençoada para todos. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer.